ainda celebramos a Páscoa de Jesus. Ainda nos preocupamos como que isso fala com a gente, como que isso ajuda nós, pessoas de fé ou de pouca fé ou de fé nenhuma, como que isso muda a gente no nosso dia a dia. Como que essa história de um homem que vai ser traído pelos religiosos, pelos políticos, pelas classes sociais mais abastadas de seu tempo, vai parar no madeiro, na madrugada, porque de dia o povo protege. Como que esse homem, traído pelos seus, vai então, de algum modo, representar para um montão de gente que vem depois uma história importante? Eu gostaria de ler com vocês nessa manhã o texto que encontra-se, um texto difícil, e que eu vou tentar, de algum modo, falar sobre ele, trazer palavra de Deus a partir dele. É um texto que está na Carta aos Hebreus, capítulo 5, a partir do verso de número 11. Esse é um texto que sempre me perturbou. E ele me perturbou exatamente porque a gente tem dificuldade de, nós que nos debruçamos um pouco mais, que vamos tentar fazer um curso de teologia, a gente sempre sofre na hora de tentar explicar esse texto. Eu me lembro de um professor Sidney Sanches, doutor, muito conhecedor da teologia. A primeira vez que ele pisou em sala de aula, um aluno já levantou a mão e falou: "Você é doutor?" Ele falou: "Sim." Explica para a gente o texto de Hebreus, capítulo 5, do verso 11 até o capítulo 6, verso 8. Ele virou e respondeu o seguinte: "Eu ainda não sei dizer. Se você souber até o término do seu curso, você me conta." Então, não tenho pretensão de explicar esse texto, mas a minha pretensão é que a gente, lendo ele, consiga observar alguma coisa a respeito da Páscoa de Jesus e como que isso pode melhorar a nossa compreensão a respeito de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 5, a partir do verso de número 11. Diz assim a Sagrada Escritura na versão que tem em mãos: "Muitas coisas teríamos a dizer a respeito disso, e sua explicação é difícil, porque vos tornastes lentos à compreensão. Pois uma vez que com o tempo vós deveríeis ter-vos tornado mestres, necessitais novamente que se vos ensine os primeiros rudimentos dos oráculos de Deus, e precisais de leite, não de alimento sólido. De fato, aquele que se amamenta não pode degustar a doutrina da justiça, pois é criancinha. Os adultos, porém, que pelo hábito possuem o senso moral exercitado para discernir o bem e o mal, recebem o alimento sólido. Por isso, deixando de lado o ensinamento elementar a respeito de Cristo, elevemo-nos à perfeição adulta, sem ter que voltar aos artigos fundamentais: o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus, a doutrina sobre os batismos e a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. É isso que faremos, se a tanto Deus nos ajudar. De fato, é impossível que para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, e não obstante decaíram, é impossível que renovem a conversão a segunda vez, porque da sua parte crucificam novamente o Filho de Deus e o expõem às injúrias. Pois a terra que bebe a chuva que lhe vem abundante, produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a bênção de Deus. Mas se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada e está perto da maldição, acabará sendo queimada. Palavra de Deus, graças a Deus. Bom, é um texto
escrito por um escritor que não sabemos quem. Sabemos que não foi Paulo quem escreveu essa carta. O mais próximo que podemos entender do escritor dessa carta é que talvez fosse alguém que escutou um discurso de Paulo sobre algum tema e ele terminou, então, de compor uma carta escrita e a enviou. Mas não sabemos ao certo quem foi. Mas entendemos que o teor da carta é trabalhar sobre um ponto importante: o sacerdócio de Jesus. Quem é Jesus? Qual a implicação desse Jesus homem, Jesus de Nazaré, nascido pobre, nascido de uma mãe que não teve dinheiro para dar a oferta mais cara pelo filho nascido, mas foi dar a oferta do pobre. Como vai dizer o nosso querido Frei Beto, vai se tornar classe na oficina de José, vai entender os ditames da vida, vai perceber que a vida não é fácil, vai perceber que a vida é injusta em muitas ocasiões, vai perceber que há diferenças sociais que as pessoas muitas vezes fingem não ver ou não querem tratar delas. Prova disso que ele cresce com uma humildade e amor no seu coração pelas pessoas mais injustiçadas da sociedade. Tendo uma misericórdia que fazia com que os seus discípulos não entendessem qual eram os motivos de tamanha misericórdia. Essa mulher te tocou, ela está impura. Você conversa com leprosos, você entra na casa de pecadores. Se você fosse mesmo enviado de Deus, você saberia quem te tocou, porque foi uma prostituta. Tendo uma misericórdia em seu coração por ter entendido as particularidades do seu tempo, a sociedade que está em volta dele, esse Jesus precisa ser entendido, e agora o escritor dessa carta ele vai trazer uma memória, a figura de Melquisedeque que o nosso presbítero Ifeu tanto gosta. Um sacerdote fora do tempo, antes de ter escrito alguma lei do Antigo Testamento. Um sacerdote que, enviado por Deus, sai de Salém, sai de uma cidade chamada Paz, e vai ao encontro de um patriarca para abençoar esse patriarca. Esse patriarca vinha de uma guerra, Abraão. E de um jeito muito interessante, a Escritura, que trabalha com símbolos o tempo todo, manda o rei de Salém, o rei da paz, para abençoar Abraão, que vinha de uma guerra. Alguns teólogos acreditam que esse encontro não é à toa. Deus estava dizendo para um homem de guerra que ele era um Deus de paz e não um Deus de guerra. De que aquele povo deveria ser cuidado, ensinado pelo caminho da paz e não da violência. Fato é que esse homem, então, Melquisedeque, é agora chamado a sua figura para dizer que Jesus é um sacerdote da ordem desse homem, da ordem da paz, da ordem daqueles que não se dobram a leis que aprisionam, como se tornou as leis do Antigo Testamento para o povo. É chamada essa figura para dizer: vocês não entenderam Jesus. Jesus é como aquele outro que não presta conta para nenhum poder religioso, para nenhum poder político, que não se dobra a ninguém que vai bater no peito e dizer o seu nome por aí e se fazer um representante dele. Não. Jesus não tem nada a ver com isso. E o texto começa dizendo, o texto, o fragmento que escolhi para nós essa manhã, dizendo, parece um puxão de orelha. Olha, eu tinha muita coisa para falar para vocês, mas vocês não dão conta de entender nada. É um texto duro, meus irmãos. É uma chamada de atenção para que as pessoas se atentem àquilo que está diante delas, mas elas não conseguem diferenciar o bem
e o mal. Figuras muito parecidas com a lá de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Bem e mal, discernir o bem e o mal, abrolhos, espinhos. Tem aqui uma tentativa do escritor de lembrar que os erros dessa comunidade apontam para os erros de Adão, que por causa da sua maldade vai ter que extrair todos os dias, com dificuldade, o pão de cada dia, do meio dos espinhos. Que a maldade humana vai produzir na terra uma terra cheia de abrolhos. E aqui ele vai dizendo, olha, vocês já deveriam ter aprendido. É como se, fazendo um paralelo com a gente, agora eu peço desculpas por usar a gente como paralelo com esses ouvintes aqui. É como se eles estivessem falando assim, vocês estão na segunda igreja todo domingo e até hoje não entenderam a mensagem de Jesus. Vocês juntam as mãos de vocês e fecham seus olhos, quando elas deveriam estar estendidas com olhos bem abertos para a realidade que está em volta de vocês. É uma chamada de atenção, meus queridos irmãos e irmãs, a qual ele vai usar uma palavra muito interessante. Vocês que ainda se amamentam, não dão conta da doutrina da justiça. E aqui a gente precisa entender o que é justiça para Deus para poder falar do resto do texto. Se nós perguntarmos de modo geral para todos os cristãos, a grande maioria vai dizer que justiça de Deus é condenar os injustos e dar um bom lugar para os justos. Mas, quando olhamos para Jesus de Nazaré, nós vemos exatamente o contrário. Nós vemos algo diferente. Quem não merece vai ser cuidado por Deus a si mesmo. Quem não merece entrar na festa das bodas, vai entrar a si mesmo, vai ser chamado. Vai ganhar lugares de honra na festa. Aqueles que não tiveram condições de se preparar para tudo isso, vão ter lugar à mesa de Jesus. A mesa dele cabe todo mundo. Na mesa dele cabe todo mundo. E não falta pão. A justiça de Deus, ela é muito mais perdoadora do que condenatória. E quando falamos aqui, a gente precisa agora trazer e pensar para a gente também. Como nós hoje podemos experimentar uma fé, uma religião, uma aproximação do divino e fazermos um entendimento errado de justiça? Justiça não é dar paga às pessoas ao que elas merecem, mas ao que elas precisam. E o que as pessoas ao nosso redor precisam? Somos uma sociedade que ainda pensa em aprovar coisas como pena de morte. Somos uma sociedade que ainda pensa que prisão perpétua é uma coisa boa a se fazer. Somos uma sociedade que ainda pensa que se brincarmos de Velho Oeste com todo mundo empunhando uma Colt 45 na cintura, resolve o problema da violência. Somos uma sociedade que ainda pensa muito, muito, muito ultrapassada. Mantemos ainda estruturas na nossa sociedade que não correspondem com a justiça e a misericórdia de Deus. E aqui, o escritor está dizendo, vocês já deveriam ter aprendido por tanto tempo falando de Deus, lendo escritura, cantando músicas religiosas. Poxa vida! Vocês deveriam ser adultos, tendo um senso moral, não moralista, mas moral, de dever, exercitado para discernir entre o bem e o mal. Mas a quem, afinal de contas, vai se aplicar esse puxão de orelha, meus irmãos? O texto vai falar de pessoas que continuam vivendo a vida religiosa e precisa ser ensinada dos fundamentos o tempo todo. Quando a gente se aproxima de alguma forma de religião cristã, seja ela qual for, qualquer comunidade, qualquer bandeira, qualquer pacto de igreja, você aprende que Deus te ama. São as primeiras coisas. Eu não sei você, mas eu nasci em berço católico
Em determinado momento, as minhas primas me convidaram para ir numa igreja evangélica e lá eu ouvi, então, que Deus me amava, que Ele queria perdoar os meus pecados. Eu nem sabia que eu tinha tantos, mas me falaram lá, então eu descobri que eu tinha. Então, e que Deus me amava e eu precisava, então, fazer alguma coisa. Eu pensei, o que eu preciso fazer? Você pede perdão, vai lá na frente, chora um pouquinho e fala que você aceita Jesus. E eu achava estranho, porque desde a minha mais tenra idade, minha mãe me colocava ajoelhado na beirada da cama, com as minhas mãos juntinhas, fazendo oração do Pai Nosso. E eu falava com esse Jesus do meu jeito infantil, mas eu falava. E agora eu tinha que pedir perdão para Ele e dizer que eu aceitava Ele de novo. Eu estou fazendo aqui um paralelo da minha vida básico com isso que está escrito no texto, porque é exatamente isso que ele está falando. Essas coisas introdutórias da fé precisam ser ensinadas de novo, de que Deus te ama, de que Deus é amor, de que o único mandamento de Jesus é que nós devemos amar uns aos outros. Evangelho de João. O único mandamento que a gente tem é para amar. E amar com amor ágape. Amor ágape é aquele que a gente para de pensar naquilo que a gente gostaria e começa a pensar no outro que ele precisa. Porque é esse o amor que Deus tem para com a gente. Um amor que a gente não merece. Um amor como o Ifeu tanto falou aqui hoje na classe da escola dominical. Tem graça, tem favor que a gente não merece. Tem cuidado, tem zelo. Sabe aquela oração que você, assim como eu, já deve ter feito? Aquela que você faz chorando, deitado na sua cama? É ter certeza que esse Deus te ama a ponto de estar ouvindo a sua oração e estar ali com você, fazendo com que cada lágrima sua não tenha rolado do seu rosto todo. Cada preocupação sua, cada cabelo branco seu que nasceu por causa de estresse, os que se foram e os meus já estão indo, já tem um tempo, não foram em vão. É essa certeza de que Deus ama a gente pelo que a gente é e não pelo que a gente não dá conta de ser ainda. Esses que precisam eternamente, ficam brigando, e eu já passei alguns anos da minha vida brigando como esses também. O batismo certo é assim. O jeito de tomar a ceia certo é assim. O que isso acrescenta na vida das pessoas? O que isso promove justiça no mundo? Nada. Então, meus irmãos, o texto vai dizer que esses são como aqueles que provocam de novo, que vivem uma vida de introdução à vida cristã e não saem daí, não aprofundam na verdadeira e profunda mensagem do Evangelho, que é amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, perdoar uns dos outros. A primeira coisa que Jesus fez ao entrar na casa com todos os seus discípulos reunidos é: a paz seja com vocês. Perdoem os pecados, porque se vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Jesus traz um conforto para a gente que o traiu, o deixou de lado, o abandonou, saiu correndo, estava escondido numa casa. A verdadeira mensagem, precisamos chegar até ela para viver a vida cristã, porque senão ficamos como esses que dia após dia crucificam de novo o Nazareno. Como crucificamos Jesus, Felipe? Crucificamos Jesus de novo quando nos tornamos crianças da fé, pessoas a quem o mundo está aguardando com gemidos, como vai escrever o apóstolo Paulo, gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, e estamos ainda vivendo coisas introdutórias, pensando coisas pequenas e básicas da fé, se tornando eternamente uma comunidade de iniciação, e não uma comunidade que se volta para fora, que vai para o mundo transformar, levar essa mensagem de amor, que vai amar o parente que não vota em quem você vota, que vai tentar perdoar as pessoas que te fazem um mal grande. É por isso, meus queridos irmãos, que o texto encerra mais uma vez, eu já disse isso, trazendo uma memória
a respeito do que é esperado de nós. Se nós nos mantivermos recebendo essa água que irriga, que transforma a gente, que muitas vezes é terra seca, é duro como pedra, em lugar que vai produzir vegetação, que vai dar frutos, que vai trazer transformação com a sua vida, com as suas falas, com as suas escolhas, com o seu jeito de acreditar em Deus. Precisamos nos tornar essas pessoas, que a nossa vida faça sentido para as pessoas, e não apenas uma vida de religioso que diz: vai na minha igreja, senta comigo no banco, acredite no meu Deus, porque o meu Deus é o que é o verdadeiro. Deus não precisa disso. Deus não está preocupado com isso. Mas segundo todo um montão de livros de profetas do Antigo Testamento, Ele está preocupado que as pessoas tenham dignidade, para que as pessoas sejam respeitadas, porque tudo isso, se deixarmos de fazer, Deus não vai estar importando, mas se deixarmos de cuidar, de amar, de transformar a realidade ao nosso redor, isso sim vai fazer com que outras pessoas, como Jeremias, que na porta da igreja chegou e falou: as mãos de vocês estão sujas de sangue, parem de levantá-las para Deus. Jeremias capítulo 7. Que as nossas mãos estejam limpas ao levantarmos para Deus. Que os nossos corações estejam de verdade em busca dessa justiça que é misericordiosa, amorosa, cheia de paz. Que o nosso evangelizar não seja um colonizar do outro, transformando ele num adepto àquilo que eu acredito, mas que promova nele um encontro real com esse Deus que enche o nosso coração de paz, alegria, forças para resistir dias difíceis como esses que vivemos. Que a nossa mensagem seja boa nova como foi a de Jesus. Que o seu crer em Deus, que o nosso crer em Deus seja doce, seja leve, não seja fardo pesado para ninguém, porque é isso que Deus espera de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos perdoe pelas vezes que ficamos nos alimentando como criancinhas da fé e não provamos o alimento sólido de gente adulta, experimentada por Deus e em Deus. Amém.